Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, estamos na nossa reta final. Essa semana vai ser a última semana que eu vou mandar aulinhas para vocês, porque semana que vem a gente vai passar só corrigindo, tirando dúvidas e fazendo as notas de vocês, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos entrar em probabilidade. Então, probabilidade, né? Probabilidade é uma palavra que não tem muitos sinônimos, né? Mas um sinônimo muito interessante para probabilidade é a palavra chance. Então, quando você fala assim, qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa, é a mesma coisa que perguntar qual é a chance de acontecer alguma coisa, né? E a gente sabe que quanto maior a probabilidade, né, maior a chance de aquilo ocorrer. Mas isso não é garantia de que ocorra. E também quanto menor a probabilidade, menor a chance de aquilo acontecer, mas também não quer dizer que aquilo não vá acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Antes da gente começar a estudar, fazer as contas de probabilidade, vamos ver algumas definições que são primordiais, né? Então eu vou estar sempre falando em experimento aleatório, espaço amostral, evento, e aí você pode não entender direito do que se trata. Então vamos aprender primeiro algumas definições primordiais. Vamos lá? Então, experimentos aleatórios. O que é um experimento aleatório? São aqueles que têm resultados imprevisíveis, não dá para você garantir, né, o resultado. Né? Você vai jogar um dadinho para cima. Quem pode garantir que vai cair a face 2, por exemplo, voltada para cima? Então ele é um experimento aleatório. Você vai jogar na loteria, quem pode garantir que você vai ganhar? Experimento aleatório. Espaço amostral. O espaço amostral é representado pela letra S, space, ou então às vezes pela letra A, de amostral, tá bom? Eu aqui vou tratar com vocês sempre de S. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório. Então eu coloquei alguns exemplos que aparecem muito na probabilidade, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, quando a gente lança um dado, qual é o conjunto espaço amostral? São todas as faces que poderiam ocorrer. Então, o dado, ele não é um cubinho que tem 6 faces. Em cada face não tem uma pintinha preta? Então, tem uma face que tem uma pintinha preta apenas, na outra face tem 2, na outra tem 3, na outra tem 4, na outra tem 5 e na outra tem 6. Ah, e só por curiosidade, as faces opostas dos dados é sempre a soma das 7, tá bom? Então, por exemplo, se num dado a face que está desse lado é a face com 1, a face oposta que está do lado da frente dele, daquela face, vai ser a 6. 2 com 5 e 3 com 4, tá bom? Sempre a soma das faces opostas no dado dá sempre 7. Quando a gente lança simultaneamente 2 dados, né? Você lança 2 dados. O que pode acontecer? Qual é o conjunto espaço amostral? Então, podem acontecer 36 pares ordenados, né? Então, pode aparecer, por exemplo, a face 1 num dado e 1 no outro, 1 num dado e 2 no outro, 1 num dado, 3 no outro, e assim sucessivamente, pessoal. Ó, se você for ver todas as possibilidades que podem ocorrer, a última seria 6 no primeiro dado e 6 no segundo dado. Em outras palavras, pelo princípio fundamental da contagem, se em um dado há 6 possibilidades e no outro há 6, 6 vezes 6, 36 possibilidades, ok? Então, nós teremos aqui 36 possibilidades no lançamento de 2 dados, simultâneo. No lançamento de uma moeda, o que pode acontecer? Qual é o conjunto espaço amostral? Pode acontecer somente 2 coisas, ou sair cara ou sair coroa. No lançamento simultâneo de 2 moedas, você joga 2 moedas para cima, o que pode cair? Pares ordenados. Pode cair, por exemplo, cara na primeira moeda, coroa na segunda, cara na primeira e cara na segunda, coroa na primeira e cara na segunda e coroa nas 2 moedas, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, na primeira moeda são 2 possibilidades, cara e coroa, vezes na segunda moeda também, cara e coroa 2 vezes 2, 4. Então, nós teremos aqui 4 possibilidades, ok? O que é N de S? N é de número. Então, N de S é o número de elementos do espaço amostral, certo? Então, por exemplo, ó,
Aqui, ó, no lançamento de um dado, o espaço amostral é o conjunto de tudo que pode acontecer. O N de S aqui são 6, ó, porque são 6 possibilidades. Já no lançamento simultâneo de dois dados, ó, o S são todas as possibilidades, uma por uma. Já o N de S são 36, ó, porque são 36 coisas que poderiam acontecer. Quando se lança uma moeda para cima, o S são as duas cara e coroa que acontecem. Já o N de S é 2, porque são 2 elementos. Quando se lançam duas moedas, o número de S, o N de S é 4. Então, o S são as possibilidades que poderiam ocorrer. E o N de S é quantas poderiam ocorrer. O que é um evento? Que eu vou chamar aqui de evento A. Evento é o conjunto dos elementos dos quais se quer conhecer a probabilidade. Então, por exemplo, ó, se eu te perguntar qual a probabilidade de sair a face 5 no jogo de dados? Então, o evento é a face 5. Eu não estou perguntando qual a probabilidade de sair a face 5. Então, o evento é aquele elemento ou aqueles elementos que dos quais eu estou fazendo a pergunta da probabilidade para eles. E o N de A é o número de elementos do evento A. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a probabilidade de sair a face 5 no jogo de dados? Então, o evento é a face 5 e aqui, pessoal, o N de A é 1. Por que 1? Porque tem 5 no jogo de dados. E a fórmula da probabilidade, que é uma coisa super simples, é uma coisa óbvia. A probabilidade de ocorrer o evento A, é sempre quantos tem do evento A sobre quantos tem do total. N de A sobre N de S. Então, se eu quero saber qual é a probabilidade de sair a face 2 no jogo de dado, é 1 em 6. Por que 1? Porque tem uma face 2 e no jogo de dados tem 6 possibilidades. Beleza? E aqui agora vamos fazer vários exemplos para vocês pegarem o esquema aqui, ok, pessoal? Só um minutinho. Ver se melhora um pouquinho a iluminação, mas hoje está difícil porque eu troquei a luz da minha lanterna aqui, então não sei se vai ficar bom, pessoal. Não sei se vai ficar bom. Vamos lá, vamos tentar. Então, a pergunta aqui é a seguinte, ó. É a seguinte. Qual a probabilidade no lançamento de um dado de ocorrer a face com o número 4? Então, é o seguinte, você tem que pensar assim, ó. Qual é o evento? O evento, pessoal, é sair a face 4. Quantas faces 4 tem no dado? Tem uma somente, pessoal. Tem face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tem uma face do que eu estou perguntando. Agora, quantas faces tem o dado, que é o N de S? Tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, a probabilidade de sair o número 4 é 1 em 6. Tudo bem? É assim que calcula a probabilidade. Quantos tem do que eu estou perguntando a probabilidade sobre quantos tem no geral? Se eu quiser saber isso aqui só na forma de fração, acabou, ó. Não dá nem para simplificar. Se eu quiser percentualmente, eu vou pegar a calculadora e vou dividir 1 dividido por 6. A calculadora vai me dar 0,1666, um número aproximado, ó. Que como eu quero porcentagem, eu vou multiplicar por 100 para poder pôr o símbolo do lado. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita, 1, 2, vai dar aproximadamente 16,6%, tá? Então, eu posso responder assim, na forma de fração irredutível, ou assim, na forma de porcentagem. Vamos lá, mais exemplos. Pergunta B. Ainda no lançamento de um dado, a mesma pergunta. Qual é a probabilidade de eu tirar um número menor que 5? Pessoal, vamos ver qual é o evento menor que 5. Ó, o evento ser menor que 5 no dado. Quem é menor que 5 no dado? 1, 2, 3 e 4. 5 não é menor que 5. Então, a probabilidade de eu tirar um número menor que 5, a probabilidade de eu tirar esse evento A vai ser: quantos números tem menores que 5? 4. De quantos números tem no dado para sair? 6.
4 em 6, eu vou simplificar por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a probabilidade é de 2 em 3. Se eu quiser fazer a porcentagem, vou pegar o 2, dividir por 3. A calculadora vai me dar aproximadamente 0,666, etc. Que eu vou multiplicar por 100 para poder pôr o símbolo da porcentagem. Aí eu ando com a vírgula 2 para a direita, vai dar aproximadamente 66,6%. Toda vez é obrigado tirar a porcentagem? Não, eu estou só ensinando vocês como fazer com isso, tá bom? E agora, e para tirar um número primo? Se eu jogar um dado para cima, qual a probabilidade de eu tirar um número primo? Então, qual é o evento? O evento é ser um número primo. Gente, 0 não é primo, 1 não é primo, 2 é primo, só divide por 1 e por ele mesmo. 3 é primo, só divide por 1 e por ele mesmo. 5 é primo. 1 não é primo, 4 não é primo, 6 não é primo. Então, são 3 elementos primos. Então, a probabilidade de eu tirar um número primo no dado é 3, ó, tem 3 números aqui no evento, de 6, que é o dado. Aqui dá para fazer de cabeça. 3 é metade de 6, 1 em 2. A metade de qualquer coisa é sempre 50%, correto? Mais um exemplo. Em uma urna, há 6 bolas brancas, 2 azuis e 4 amarelas. Qual a probabilidade de sortear uma bola azul ou não amarela? Primeiro vamos ver quantos elementos tem no espaço amostral. Ó, o N de S é o número de bolas que tem. Então, tem 6 bolas brancas, mais 2 azuis e mais 4 amarelas. 6, 8, 8 e 4, 12. Então, o N de S são 12 bolas. Eu quero saber qual é a probabilidade de sortear uma bola azul. Então, ó, probabilidade de eu sortear uma bola azul é quantas azuis tem? 2. Então, 2, porque tem 2 azuis, de 12, que é o total. 2 de 12, vou simplificar por 2, vai dar 1 em 6. 1 em 6. Tudo bem, pessoal? 1 em 6, já sabe. 1 dividido por 6 igual 0, aproximadamente 1666666, que eu vou multiplicar por 100 para poder pôr o símbolo da porcentagem. A vírgula anda 2 para a direita, vai dar aproximadamente 16,6%. E qual é a probabilidade de sortear uma bola não amarela? Ó, probabilidade de sortear uma bola que não seja amarela. É só você ver quantas bolas não são amarelas. Não são amarelas as 6 brancas e as 2 azuis, porque as 4 são amarelas. Então, nós temos 8 bolas não amarelas em 12, que é o total de bolas. 8 dozeavos, eu vou simplificar por 4. 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Então, nós temos aqui 2 terços, que eu já fiz a conta aqui em cima. Então, é a fração 2 terços ou 66,6% aproximadamente. Correto, pessoal? Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo. Em um avião viajam 40 brasileiros, 20 japoneses, 8 americanos e 3 árabes. Escolhendo-se ao acaso um passageiro, determine a probabilidade de que ele seja árabe. Primeiro vamos calcular o N de S. N de S é quantas são as pessoas que estão viajando? 40 brasileiros, 20 japoneses, 8 americanos e 3 árabes. 40, 60, 68, 71 passageiros é o N de S. É quantos tem no total. A pergunta é, se eu escolher um passageiro sem saber, sem saber a nacionalidade dele, aleatoriamente, qual é a probabilidade dele ser árabe? Simples. Quantos árabes tem? 3. Então, a probabilidade é de 3 em 71. Que você pode deixar assim ou fazer a porcentagem. Ó, de novo, 3 dividido por 71 dá 0,0422, etc. Um número aproximado.
Se eu quiser a porcentagem, eu multiplico em 100, por 100, eu vou com a vírgula 2 para a direita, dá aproximadamente 4,22%. Certo? Qual é a probabilidade de que ele não seja árabe? Aqui tá fácil, ó. A probabilidade dele não ser árabe é... Pessoal, se dá 71 pessoas, nós temos 3 árabes, 71 tira 3, sobram 68 que não são árabes. Então, 78 de 71. 68 dividido por 71 vai dar aproximadamente 0,957, que é o que falta para 100% aqui, né, pessoal? Então, multiplica por 100, vai dar aproximadamente 95,7%, que somando com os 4,22 daria os 100%, certo? A pergunta agora é, qual é a probabilidade de que ele seja japonês ou pode ser também americano, qualquer dos dois? É simples. Japoneses tem quantos? 20. E americanos tem quantos? 8. Então, tem 28 do que eu estou perguntando sobre 71 do total. Então, 28 de 71. Mesma coisa, se quiser a porcentagem, é só dividir e depois multiplicar por 100. Mas como não é meu interesse agora, eu vou parar aqui, tá bom? Qual a probabilidade de que ele seja argentino? Professora, não tem nenhum argentino, ó. 40 brasileiros, 20 japoneses, 8 americanos e 3 árabes. Pessoal, se não tem argentino, a probabilidade de ser argentino é 0 de 71, ou seja, é nula ou 0%. Que pergunta boba, realista, pessoal. Pegadinha, tá bom? Vamos lá, mais exercícios. Mais um exercício aqui. Deixa eu focalizar, que tá meio ruinzinho. Muito bom. Isso. Em uma urna há 20 bolas numeradas de 1 a 20. Então, o N de S é 20. Retira-se uma bola ao acaso. Calcule a probabilidade do seu número ser ímpar. Vamos lá. Probabilidade do número da bola que eu vou tirar aleatoriamente ser ímpar. De 1 a 20, pessoal. Quantos números pares e quantos números ímpares tem? Metade certinho, né, pessoal? Quem são os ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Então, temos 10 números ímpares de 20 que tem a urna. 10 por 20 é a metade, 50%. Mas não vou colocar porcentagem. Se quiser, já sabe, é só dividir esse por esse, o que der multiplica por 100 para pôr o símbolo da porcentagem. Na mesma situação, qual é a probabilidade de ser um múltiplo de 3? Primeiro, gente, quem são os múltiplos de 3 de 1 a 20? São os números da tabuada do 3. Então, são 3, 6, 9, 12, 15 e 18. De 1 a 20, esses são os únicos números que são da tabuada do 3. São múltiplos de 3. Quando dividem por 3 dá exato. Então, a probabilidade de tirar um número múltiplo de 3, vou colocar evento A, para economizar palavras. Quantos tem do que eu estou perguntando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 de 20. Que eu vou simplificar por 2, vai dar 3 de 10. Que se eu quiser, pessoal, aqui é tão fácil, ó. Só multiplicar por 10. O que eu fizer embaixo eu tenho que fazer em cima também. 10 vezes 10 dá 100, 3 vezes 10 dá 30, então é o famoso 30%. Belezinha? Qual é a probabilidade de eu tirar nessa urna aí que tem 20 bolas, um número divisível por 2 e 3? 2 vezes 3 não dá 6. Então, para o número ser divisível por 2 e por 3, na verdade tem que ser divisível por 6. Então, os únicos números de 1 a 20 que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 3 são o 6, o 12 e o 18. Só tem esses 3 números, pessoal, de 1 a 20, que tanto são da tabuada do 2, como também são da tabuada do 3. Porque tem alguns que se dividem só por 2, não dividem por 3, outros só dividem por 3, não dividem por 2, tá bom? Esses são os únicos que dividem pelos 2. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é 3, porque tem 3 números, de 20. 3 em 20.
certinho? Qual é a probabilidade de ser um número divisível por 5 e 7? Ai, 5 vezes 7, pessoal, é 35. Então, teria que ser um número que divide, que ele termine em 0 ou 5, para ser divisível por 5, mas que também seja da tabuada do 7. O primeiro seria o 35 e só vai de 1 a 20. Então, não tem nenhum, pessoal. Tem nenhum. Olha, por exemplo, o 5, o 10 e o 15 e o 20 são divisíveis por 5. Só que desses que eu falei, nenhum divide por 7. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é nula. Não tem. Se não tem, como vai sair na probabilidade, né, pessoal? Se não tem nenhum número que seja divisível por 5 e por 7, como é que você vai conseguir retirar uma bola que tenha um número múltiplo de 5 e 7? Agora, primo tem. Quem são os primos de 1 a 20? Já falei, 1 não é primo. Então, são 2, 3, 5, 7, o 9 não, 11, 13, o 15 não, 17 e 19, tá? Por que o 15 não é primo? Por que o... Quem mais? O 9 não é primo? Porque o 9 divide por 3, o 15 divide por 3 e por 5, então não pode, tá? A probabilidade, então, de sair um número primo será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em 20 bolas. Divide isso aqui por 4, vai dar 2 em 20 por 4 dá 5. 2 quintos, ou 0,4. Se dividir 2 por 5 dá 0,4. Se multiplicar por 100 dá 40%, tá? Então, não é obrigado toda hora estar multiplicando, fazendo a divisão e a porcentagem, mas é assim que faz. Agora, olha esse exercício aqui, pessoal. Um grupo de amigos organiza uma loteria cujos bilhetes são números de 4 algarismos distintos. Então vamos calcular o N de S, ó. Quais são os números que vai ter nessa loteria? Nenhum bilhete inicia com 0, tá? Senão vai ter 3 algarismos, né, pessoal? Números de 4 algarismos e são 4 algarismos distintos. Então, não pode começar com 0, mas poderia usar o 0. Então, de 0 a 9, nós temos 10 opções. De 1 a 9 tem 9 e mais o 0 são 10. Só que aqui não pode começar com 0, porque nenhum bilhete inicia com 0, senão teria 3 algarismos, tá? Então, aqui das 10 opções, eu vou colocar 9 opções possíveis, porque eu estou excetuando o 0. Para ser essa casa, pessoal, o 0 pode. Só não pode a casa anterior. Então, das 10 opções, você tem 9 opções novamente. Por que 9, professora? Porque aqui só não pode a casa anterior, mas aqui o 0 já pode. Então, 10 tira só a casa anterior, sobra 9. Então, aqui 8 e aqui 7. Por que aqui 8? Porque aqui eu tiro essa casa e essa. Por que aqui 7? Porque aqui eu tiro essa e essa, ou seja, 10 tira 3 dá 7. Então, 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8 vezes 7, 56, 4.536 opções, tá? Então, gente, o meu N de S é 4.536, porque existem 4.536 números de 4 algarismos distintos que formam os bilhetes de loteria. A pergunta é, qual é a probabilidade de uma pessoa que possui os bilhetes de número 1.387 e 7.502 ganhar o prêmio? E agora? Qual é a probabilidade dessa pessoa ganhar o prêmio? Importa os números que ela tem, pessoal? Não importa, turma, quantos bilhetes ela tem. Se ela tem esse bilhete e esse bilhete, ela tem 2 bilhetes dos 4.536 bilhetes. Então, a probabilidade dela é essa, pessoal. Ela tem 2 bilhetes de 4.536. Vou simplificar isso aqui por 2. Eu vou ter 2 por 2 dá 1, 2.268 embaixo. Então, a chance dela ganhar, não importa os números dos bilhetes que ela tem, importa que ela tem 2 bilhetes. Então, é 2 em um total de 4.536. Certinho? Vamos lá, mais exemplos. Lançando-se 2 dados simultaneamente, então agora o nosso N de S estão lembrados na aula do comecinho? É 36, porque um dado tem 6 faces.
o outro também tem 6. Cada uma das 6 faces pode se combinar com cada uma das outras 6 faces, 6 vezes 6, 36. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, até 6 e 6. Então, são 36 pares ordenados. Certo, pessoal? Lançando-se, então, 2 dados simultaneamente, ou seja, com o NDS 36, qual a chance de ocorrerem números iguais? Que são os tais números iguais? Gente, é quando sai assim, ó. 1 num dado, 1 no outro, 2 num dado, 2 no outro, 3 num dado, 3 no outro, 4 num dado, 4 no outro, 5 num dado, 5 no outro e 6 num dado e 6 no outro. Isso é que são números iguais. Por exemplo, 3 e 4 não são números iguais. Agora, esses são. Então, a probabilidade aqui vai ser, ó. Quantos números iguais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo, ó? Então, é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de todas as possibilidades, que são 36. 6 de 36, simplifico por 6, 6 dividido por 6 dá 1, 36 dividido por 6 dá 6. Então, é 1 em 6. Tudo bem? Outra perguntinha. São lançadas 3 moedas simultaneamente. Vamos ver qual é o NDS? Gente, cada moeda tem cara e coroa. Então, ó, primeira moeda, cara e coroa, 2 opções. Segunda moeda, cara e coroa, 2 opções. Terceira moeda, cara e coroa, 3 opções. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quando a gente lança 3 moedas simultaneamente, podem ocorrer 8 situações, tá? Qual é a chance de se obterem 3 caras? Ou seja, cara na primeira, cara na segunda e cara na terceira? Gente, isso de acontecer cara, cara e cara é uma situação. Só tem uma situação. Sai cara na primeira, cara na segunda, cara na terceira. Isso é uma situação. Olha as coisas que poderiam acontecer, ó. Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, coroa, coroa. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, coroa. Então, são 8 situações que poderiam acontecer. Não sei se eu falei todas aqui, que eu já até me perdi. Mas de sair cara, 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 ó. 3 caras é cara, cara, cara. Então, a probabilidade disso acontecer é uma vezinha vai acontecer isso em 8. Certinho? Lançamos 2 dados, um azul e um vermelho. Não são iguais, então, tá? Um dado é azul, outro é vermelho. Sabendo que no azul saiu o número 3, ó, não é desconhecido. No azul, já sei, saiu a face 3 para cima. Calcule a probabilidade de obtermos soma dos números maior ou igual a 7. Ó, então peraí. No primeiro dado já saiu 3. Então, 3 no primeiro dado, mais. Se sair 1, a soma dá 4. Se sair 2 no outro dado, a soma dá 5. Se sair 3, a soma dá 6. Se sair 4 no outro dado, a soma dá 7. Aí acontece o que está falando, ó. Soma dos números maior ou igual a 7. Então, as possibilidades são... Aqui já saiu 3 no dado azul. Se sair 4 no vermelho, 3 no azul, 5 no vermelho, 3 no azul, 6 no vermelho. Não tem outras possibilidades, pessoal. Para a soma dos números sair maior ou igual a 7, aqui eu já sei que saiu 3. Ó, é 3 no azul, 3 no azul, 3 no azul. Se sair 4, de 4 para cima, no vermelho, a soma dá 7 ou mais. Ó, aqui a soma dá 7, aqui dá 8 e aqui dá 9. Então, quantas possibilidades teve? 3, gente, ó, 3. Então, a probabilidade de acontecer esse evento é 3 em... Quantos dados são lançados? 2. Lembra que saiu assim, ó? Ó. Eu tenho, pode sair 1 no outro, 2 no 1, 2 no outro, 3 no 1, 3 no outro, 4 no 1, 4 no outro, 5 no 1, 5 no outro. E assim por diante, pessoal. Então, turminha, se eu tiver uma situação como essa, por exemplo, que já saiu a face 3 no dado azul, quando for sair no dado vermelho, vai ser o único que vai ter possibilidade de acontecer alguma coisa diferente. Tudo bem? Então, nós vamos ter 3 possibilidades, só que aqui não é de 36, é de 6. Por que de 6, se são 2 dados? É que no primeiro dado você já sabe, já saiu 3, então não participa mais da probabilidade. Você entendeu? O único que tem chance de dar alguma coisa diferente é o dado vermelho, porque o azul você já sabe.
Então ele não vai participar, não vai dar 36 aqui, ó. Vai ser só 6, porque você já sabe que saiu o 3 no dado azul. Então no dado azul já saiu da probabilidade. É só o vermelho que pode mudar e ele só tem 6 faces. 3 em 6 é 1 em 2 ou 50%. Tudo bem? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer vou dar uma orientaçãozinha para vocês a respeito do baralho, porque ainda tem 2 exercícios que eu quero fazer e eles são de baralho, tá? Ó, para quem nunca jogou baralho, para quem nunca pegou um baralho na mão, vamos lembrar como é um baralho? Vamos aprender como é um baralho? O baralho, a gente considera ele um baralho comum, sem os coringas, tá bom, pessoal? O baralho comum tem 52 cartas. Essas 52 cartas, elas são divididas em 4 naipes. 52 dividido por 4 dá 13. Então, tem 13 cartas de ouros, 13 cartas de copas, 13 cartas de paus e 13 cartas de espadas. As cartas de ouro, os naipes, ouros e copas, são as cartas vermelhas. E os naipes, paus e espadas são as cartinhas pretas. Tá? Tem os desenhos pretos e aqui os desenhos vermelhos. Quais são as cartas do baralho? São o As, que é um A, que vale 1 ponto. Tem a carta de números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São os números, então vão de 2 até 10. Tem a dama, que é aquela mulherzinha lá, que é o Q, de Queen, rainha. Tem o valete, que é o Joker, o J. E tem o rei, que é o King, K de King, tá bom? Essas mesmas cartas, elas têm elas mesmas de ouros, de copas, de paus e de espadas. Então, as cartas são as mesmas, ó. Tem as, tanto de ouros, de copas, de paus e de espadas. Tem os números 2, 3 até o 10 de ouros, de copas, de paus e de espadas. E tem a dama, o valete e o rei também, tanto de ouros, de copas, de paus e espadas. Tudo bem? Agora que vocês já manjaram o que tem no baralho, vamos fazer uma perguntinha, ó. Retira-se ao acaso uma carta de um baralho. Qual é a probabilidade de que ela seja uma dama? Então vamos lá, gente, ó. Probabilidade de ser uma dama. Quantas cartas tem no baralho? 52. Quantas são damas? Tá escrito o que a dama é? Se é de ouro, de paus, de espadas, de copas? Não, é ser uma dama. Tem 4 damas no baralho, pessoal. Tem uma de cada naipe, tá? Então a probabilidade de tirar uma dama, não falou qual é o naipe dela, é ser dama só. Se tem 4 damas no baralho, é 4 de 52. Vou simplificar por 4, dá 13 avos. Agora, qual é a probabilidade de sair uma dama ou um rei? Então, a probabilidade agora vai ser dama tem 4, mas pode ser rei também. Rei também tem 4. Tem 4 reis no baralho, tem um de copas, um de ouros, de espadas e de paus. Não falou o naipe aqui. Então, nós temos 8 cartas de 52 para a probabilidade. Divido por 4, vai dar 2 em 13. Tudo bem? Aulinha meio longa, mas nós aprendemos bastante coisa. Na próxima aula, a gente vai ver a regra da soma e depois a regra do produto. Tá bom?